É, pois é, né? Não tem que tentar concluir ele, não? Já estamos ao vivo, né? Cadê o link que não apareceu? Vou mandar ele fechar aquelas cortinas lá, que eu acho que vai ficar bom. Deixa eu ver que tá o link que não apareceu ainda. Link é pra iniciar o vídeo. Tá, para convidar. Ó, entrou 3 pessoas. Dá boa noite. Eu não sei nem quem foi. Aqui, estamos ao Boa noite. Andréia, irmã Rosilene. Estamos dando um tempo aqui para esperando aí, né, os amados entrarem aí. Amém? Então vamos dar início nesta hora, né? A mais esse trabalho aí. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta hora, Senhor, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor, dando início, Pai, a este trabalho, Senhor, mais uma vez. Pai querido, Pai amado, que o Senhor, meu Deus, possa estar na direção, meu Pai, deste trabalho, meu Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir mover, Senhor, cada palavra, cada louvor, ó Deus, que for transmitido aqui nesta noite. Pai, que os louvores, Sim, Senhor, meu Deus, venha tocar, Senhor, meu Pai, no coração do nosso Pai, do nosso Deus, Sim, ó Espírito Santo. Pai, que a Tua palavra, Senhor, nesta noite, venha alcançar corações, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor possa falar, Senhor, conosco, através da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ah, Deus, trabalha no coração de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, cada pessoa que ainda vai entrar, Senhor, para assistir, Senhor, meu Deus, essa live. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor neste momento. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória
fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, declarando a Ele mais um louvor em adoração a Ele, dizendo que Ele é soberano sobre terra e sobre céus, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Ele se importa comigo e com você. Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti.
Aleluia, aleluia. Jesus. Tu és Glorificado tremendo, seja o teu Senhor. nome. Aleluia, Jesus. Vamos cantar mais um louvor neste momento, adorando a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia, Tudo Jesus. que há em mim, Glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és Quero te Senhor. ofertar, Glórias a Deus. mas ainda é pouco eu sei, se comparada ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, eu te adorarei, Senhor. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia, Tudo Jesus. que há em mim, Oferecemos, Senhor, o nosso louvor a ti, ó Deus. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Glória a Deus. Não Aleluia, sou Jesus. apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Amados, nesta hora, vamos para a palavra, né? E neste louvor que nós estávamos cantando aqui, te adorarei, não importa as circunstâncias.
eu me lembrei que hoje, por várias vezes, eu senti desejo de passar a palavra para outra pessoa pregar, porque a noite passada eu não consegui dormir, com muita dor de cabeça, né? E febre que eu estava, e hoje passei o dia todo ainda ruim, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Eu coloquei no meu coração o propósito de não passar, e eu creio que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Então, que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1. Amém? Enquanto os irmãos aí que estão com suas Bíblias vão abrir, eu vou fazer mais uma oração neste momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estamos aqui, Senhor, agora nesta hora, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos ser, Pai, canal de bênção nesta noite, para aqueles, Senhor, que estiverem ouvindo esta palavra, Senhor. Que não venha ser uma palavra simplesmente da minha própria vontade, mas que seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Fale com cada um de nós, Senhor. Alcance os nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor que está em Neemias, no capítulo 1, fala o seguinte: Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam por atentos teus ouvidos, teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Por enquanto, só até aqui. Amados, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor colocou no meu coração esta palavra de Neemias, e eu comecei, Senhor, a sempre fazer aquela pergunta que todos os pregadores às vezes fazem, né? E diz: Senhor, mas essa palavra... Mas o Senhor foi confirmando ao meu coração. Porque o que o Senhor quer falar conosco nesta noite é a respeito de orar, a respeito da oração, a respeito de nós colocarmos diante dele, em oração, tudo aquilo que está nos afligindo, nos atingindo. Às vezes, no momento da luta, no momento da dificuldade, a primeira coisa que às vezes nós pensamos é nos desesperar, é olhar para os quatro cantos e fazer aquela pergunta: e agora? O que será de nós? Mas eu lendo o livro de Neemias, eu pude observar que quando Neemias ele recebe a notícia do que estava acontecendo com o teu povo, com os seus irmãos, Neemias ele se entristece, Neemias ele fica triste, ele chora, ele se lamenta, mas diante do Pai, diante de Deus. E quando Neemias
ele recebe essa notícia, ele chega, né, diante do Senhor e começa ele chorar. Como ele fala assim: me lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Mas por que Neemias foi orar? Por que Neemias se lamentou antes de tomar qualquer decisão? Porque Neemias ele não podia tomar uma decisão precipitada. Neemias ele não podia receber aquela notícia e só ir correndo ao rei e dizer que iria até o seu povo. Ele não podia sair correndo e dizer ao rei: eu quero uns dias para que eu vá ver o meu povo. Porque Neemias sabia que também ele estava ali também, né, sobre a direção daquele rei. Porque Neemias ele era o copeiro do rei. Então Neemias trabalhava no palácio. Neemias ele não podia sair correndo desesperado, porque se assim ele fizesse, não iria dar certo os planos de Deus na vida dele. Mas Neemias ele vai e se dobra. Diz os historiadores que Neemias orou e jejuou por 120 dias. Ele não agiu de uma hora para outra. Ele não saiu correndo de uma hora para outra. Nós podemos observar que no livro de Neemias ele vai enfrentar várias situações. Neemias ele vai enfrentar várias pessoas, várias oposições. Neemias ele não vai enfrentar simplesmente a ruína, né, e a miséria com o seu povo está passando. Mas Neemias, ao chegar naquela cidade, Neemias iria enfrentar um batalhão de situações, um batalhão de algo, de coisas que ele sozinho ele não ia poder resolver. Então quando Neemias ele se coloca diante de Deus, com jejum e oração, com choro, com planto, então o Senhor ouve a oração de Neemias. Mas o que me chamou a atenção também é que Neemias ele chega diante do Senhor, ele não simplesmente vai logo pedindo. Neemias não vai simplesmente logo dizendo Senhor. Não, ele também confessa diante do Senhor os pecados do povo. Ele confessa diante do Senhor o seu pecado. Ele confessa diante do Senhor ali e mostra para Deus, e mostra para o Senhor que ninguém era justo de receber alguma coisa. Neemias ele fala, né? Quando ele fala no versículo 6, ele diz assim: estejam por atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Vejamos que Neemias ele vai confessar, né? Ele diz para o Senhor: nós pecamos, nós somos pecadores, nós pecamos, a casa do meu pai pecou perante ti, o teu povo pecou perante ti. Mas o que Neemias queria dizer para Deus naquele momento ali? Mas precisamos do teu socorro, precisamos do teu auxílio, precisamos de ti. Nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos que pecamos, nós reconhecemos que somos falhos, que erramos diante de ti, Senhor. Mas precisamos de ti neste momento. E ele fala no versículo 7, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, as palavras que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Então Neemias faz aqui relembrar. Neemias, não é que o Senhor esquece do que nós fazemos, mas Neemias aqui ele relembra que realmente o que estava acontecendo é que eles se corromperam contra o Senhor. E o Senhor já tinha avisado que se isso acontecesse, iriam se espalhar, eles iriam ser afastados, iriam ter dificuldades, iriam ter problemas. Mas Neemias faz esse lembrete ao Senhor. E Neemias ali, ele chora, ele ora, ele clama. E nesta noite, eu quero fazer uma pergunta que vai caber a mim e caber a você que está nos assistindo nesta hora.
Como você tem chegado diante de Deus? Diante de tantas coisas que está acontecendo nesses últimos dias. Essa apreensão que está acontecendo por causa de um vírus que está aí assolando não só o Brasil, mas o mundo inteiro. De que forma nós temos chegado diante do Senhor? De que forma nós temos clamado ao Senhor? De que forma nós temos colocado essa situação diante do Senhor? Será se estamos entrando na onda das pessoas que não têm Deus? Será se nós estamos da mesma forma que muitos ímpios estão fazendo? Criticando o governo, criticando tantas coisas, tantas pessoas, falando dos lugares, falando das pessoas, criticando A, criticando B. Será se nós estamos fazendo isso? Neemias aqui nós podemos observar que em nenhum momento Neemias veio criticar e nem falar mal para Deus daquelas pessoas que fizeram isso. Neemias ele não chegou para Deus e disse: Senhor, isso é culpa daquele rei que levou o povo preso. Senhor, tá vendo o que está acontecendo? Isso é culpa disso, é culpa daquilo. Não. Neemias ele se rendeu aos pés do Senhor e começa a confessar os pecados. Neemias reconhece que eles erraram diante do Senhor e havia dentro da palavra do Senhor uma promessa. Porque muitas vezes nós olhamos as promessas só de bênção, de coisas boas, mas existem promessas também de maldição para aqueles que não obedecem ao Senhor, para aqueles que não se curvam diante do Senhor, para aqueles que não obedecem os seus estatutos. Você pode se perguntar: irmã, mas isso aí veio por causa dos nossos pecados? A humanidade é falha, a humanidade é pecadora. Nós pecamos todo momento, nós pecamos todos os dias, nós erramos a todo instante da nossa vida. Mas quantas vezes nós colocamos a culpa no governo? Nós colocamos a culpa em alguém, sempre colocamos a culpa em alguém, mas nunca colocamos a culpa em nós. Nunca reconhecemos que nós somos falhos, que nós precisamos realmente reconhecer que Deus é soberano e que se nós não estivermos de acordo com a sua vontade, com o seu propósito, nós iremos perecer também. Nós não é porque somos cristãos, não é porque nós somos crente, que nós somos realmente, que nós não vamos passar por essas situações. Porque até Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Nós precisamos reconhecer o nosso erro, reconhecer diante do Senhor, se dobrar diante do Senhor e ajudar uns aos outros em oração. É orar mesmo ao Senhor e pedir para que Ele venha repreender isso. E pedir ao Senhor que realmente Ele venha ter misericórdia de nós, assim como Ele já está tendo misericórdia. Que Ele venha alcançar os nossos corações e venha nos quebrantar diante dEle. E que nós venhamos nos arrepender de nossos pecados, que nós venhamos nos arrepender de nossos erros. Porque a palavra do Senhor ela é bem clara, amados irmãos. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos chegar a Deus. Precisamos verdadeiramente chegar a Deus em oração, em busca, em quebrantamento, em arrependimento. Porque se não houver arrependimento, Deus não pode operar. Estamos aí por causa de um vírus impossibilitado de estar nos templos, de estar no templo, glorificando ao Senhor no templo. Mas isso não nos impede de estar buscando ao Senhor, porque nós podemos observar que Neemias, ele não foi no templo para ele se arrepender, ele não foi no templo para ele confessar os seus pecados, ele não foi no templo para ele chorar as necessidades daquele povo. O que houve com Neemias
foi um sentimento do Senhor. Ele sentiu verdadeiramente a dor. Ele poderia não sentir nada. Ele poderia dizer, eu estou aqui no palácio. Eu estou aqui servindo o rei. Por que eu vou me envolver com isso lá longe? Por que eu vou me envolver com isso? Se aquele povo foi que desobedeceu, se aquele povo que está em ruína, é problema dele. Mas não, Neemias se condoeu. Neemias teve compaixão. Neemias teve misericórdia. Ele sentiu ali a dor daquele povo. E ele vai orar ao Senhor. E ele vai clamar ao Senhor. E no versículo 9 ele diz, e vós vos converteis a mim, e guardei os meus mandamentos e os farei. Então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Aqui foi Neemias relembrando o que Deus falou, na palavra, através de Moisés. Que quando aquele povo se convertesse, quando aquele povo guardasse os mandamentos, ele iria ainda, juntar até os rejeitados, ia trazer ao lugar. E estes ainda são teus servos e o teu povo, no versículo 10, que resgatasse com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu, copeiro do rei. Neemias, aqui no final dessa oração, o que ele pede ao Senhor? Que o Senhor viesse dar graça a ele diante do rei, que ele ia se apresentar diante do rei. E ele ia lhe pedir ao rei, ele iria conversar com o rei sobre essa situação. E no capítulo 2 nós vemos que no mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho, porque Neemias, ele era o copeiro, ele tinha que experimentar o vinho antes de dar ao rei. Mas uma coisa que Neemias apresentou diante do rei, ele apresentou-se triste diante do rei. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Então Neemias, ele absorveu tanto para ele aquela situação daquele povo, que ele ficou triste. Amados, é isso que precisamos, é isso que como igreja nós precisamos ser pessoas que sentem a dor dos outros, pessoas que venham sentir compaixão pelos outros, que venham sentir tristeza, não importa de onde eles são, não importa se sejam da China, se sejam do Japão, não importa, precisamos sentir a dor das pessoas. Porque aqui tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas que por causa dessa situação já estão perdendo seus empregos, estão passando necessidade. E nós como igreja precisamos acordar para isso. Talvez você diga assim, mas eu não posso sair, é proibido visita, mas ore na tua casa, peça direção ao Senhor, precisamos pedir direção a Deus. E se precisar, diga, Senhor, aonde tu queres que eu vá, eu irei. Porque nós não podemos viver temendo a um vírus. Não podemos viver temendo a esse tipo de coisa. Porque o que o povo de Deus precisa temer é a Deus. O que precisamos temer, irmãos, é a Deus. É isso que precisamos temer. Porque quando tememos a Deus, as coisas acontecem. O Senhor opera. O Senhor age. Certo? Se nós não podemos fazer use proteção, use o que for, mas não fique com medo. Não tema. Não tema aos governos, não tema ao vírus, não tema seja
lá quem for, precisamos temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Podemos observar na época de Jesus quantos leprosos Jesus curou. Jesus curou leprosos, Jesus pegou nos leprosos. Mas Jesus era Deus, mas Jesus estava aqui como homem. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Precisamos acordar como igreja. Precisamos abrir os nossos olhos para o que está acontecendo. Às vezes às vezes a gente fica falando, mas é a volta de Jesus, é porque Jesus já está próximo. Mas enquanto Ele não vir arrebatar a igreja, nós estamos aqui nesse mundo e vamos passar por tudo que tivermos de passar. Mas precisamos passar de cabeça erguida. Sabemos que temos um Deus, sabemos que temos um Senhor, sabemos que temos alguém que está conosco. E não importa a situação, não importa o que há de vir, precisamos ser corajosos. Temos que parar de ser cristãos covardes, nos escondendo. Às vezes nos escondemos demais, amados. A situação está feia, a situação está grave, é um vírus que pode pegar sim, lógico. Claro, é verdade. Mas não podemos viver escondidos por causa de um vírus, não, amado. Precisamos acordar. Neemias poderia muito bem ter deixado para lá. Neemias não tinha necessidade de ir para lá para socorrer aquele povo, não. Mas quando ele chega diante do rei, que o rei fala isso para ele, não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja, irmão, que é com oração. Precisamos orar. Precisamos nos despertar a oração. Eu creio que nesse período muitas pessoas estão orando sim. Eu creio que nesse período muitas pessoas têm se colocado diante do Senhor e orado. Mas precisamos saber e reconhecer que tipo de oração é que nós estamos fazendo. Será que a nossa oração é só, Senhor, repreende este vírus? Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, não deixe esse vírus chegar na minha casa. Será que a nossa oração é só essa? Precisamos orar e falar para o Senhor e dizer, Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que erramos, que a igreja do Senhor muitas vezes tem errado. Que o teu povo tem errado muitas vezes, Senhor. Mas é porque nós ainda estamos aqui nessa terra. Porque nós ainda estamos sendo preparados para subir, para se encontrar com o Senhor. E Neemias, naquele momento, quando o rei fala, o que me pedes agora? Você vê que Neemias não foi falando logo, eu quero isso. Não. Em primeiro lugar, ele ora. Primeiro ele ora, ele busca o Senhor primeiro, mais uma vez. É oração, amados. Não podemos fazer as coisas precipitadamente. Não podemos agir da nossa forma, da nossa maneira, de qualquer jeito, não. Se é de nós fazermos alguma coisa, vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor, vamos se perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer que nós façamos nessa pandemia? Senhor, o que é que o Senhor quer nos despertar nessa pandemia? Senhor, o que é que o Senhor vai querer que nós venhamos a fazer? Nos desperta, fala conosco. A palavra do Senhor fala, amados, que o Senhor não faz nada antes de comunicar aos seus servos, aos seus profetas.
o que está havendo conosco hoje. Que não chegamos diante do Senhor para realmente saber dele, o que está acontecendo, o que Ele quer que nós venhamos fazer. Não é perguntar por quê, mas perguntar para quê. Para quê, Senhor? Temos visto testemunhos de pessoas que não faziam culto nos seus lares e hoje fazem. Temos visto testemunho de pessoas que, apesar do vírus querer meter a distância, fazer distanciá-los, mas tem pessoas que têm se unido mais para buscar o Senhor. E é isso que precisamos. E ele falou: orei ao Deus do céu. Mas, amados, preste bem atenção. E o rei, ele pede ao rei cartas, ele pede autorização ao rei para que ele vá até aquela cidade. E ao chegar àquela cidade, veja bem, quando ele chegou naquela cidade, ele cheguei a Jerusalém, no versículo 11 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Vejo que Neemias estava tendo dificuldade. Quando ele chega naquela cidade, ele precisa, quando ele fala de animal, porque ele ia precisar de animal para ajudar, para fazer as coisas, para carregar as coisas. Ou talvez até para montar, para ir para um lugar mais distante. E ele fala que ficou ali 3 dias. 3 dias. Ele não chegou e foi logo meter na mão, não. Ele ficou 3 dias. E ele esperou. Ele esperou a direção de Deus. Ele esperou Deus agir. E quando ele sai para reconstruir aqueles muros, ele enfrenta dificuldade. Tá pensando que é só nós hoje que enfrentamos? Não. Neemias enfrentou dificuldade, irmãos. Enfrentou oposição. Enfrentou pessoas que não queriam que ele fizesse, que ele restaurasse aqueles muros. Ele enfrentou politicagem também. Ele enfrentou a sociedade também. Ele enfrentou todo tipo de oposição. Mas ele estava confiando em Deus. Ele estava confiando no Deus que ele servia. No Deus que tinha dado uma promessa para ele. E a nossa confiança, amados, tem que continuar sendo nesse Deus. A nossa confiança tem que continuar sendo nele. Porque foi ele, amados. Foi ele que nos garantiu a promessa de que um dia nós iremos morar com ele. Foi ele, o Deus, que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Foi Deus que nos prometeu a salvação, dando seu Filho Jesus para morrer por nós. E como eu já falei, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você está aí com medo dessa situação, se você está aí, talvez você já sentiu a ameaça desse vírus na sua vida. Talvez você já ficou preocupado em ter esse vírus, com medo. Eu digo uma coisa para você nesta noite, meu amado. Precisamos, sim, vigiar, precisamos. Mas precisamos temer a Deus. Precisamos ter confiança no Deus que nós servimos. Jesus Cristo, ele não nos desamparou. Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que está conosco. É esse Espírito Santo que nos conforta, que nos consola.
É esse Espírito Santo que nos mantém de pé. E enquanto nós formos igreja, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, enquanto Jesus não nos arrebatar, amados, podemos passar por qualquer situação, mas precisamos passar confiante, crendo que Ele está conosco. E acima de tudo, nós precisamos nos arrepender a cada dia, olhar para dentro de nós e ver se há em nós alguma coisa que possa tirar a presença dEle de nós. Porque nós não podemos ficar aqui nesta terra sem a presença do Espírito Santo. Precisamos buscá-lo a cada dia, em oração. Vamos orar mais, vamos buscar mais. Vamos, se tiver de nos lamentar diante do Senhor, vamos nos lamentar. Mas não vamos esquecer de orar por um governo. Não vamos esquecer de orar pelo nosso governo. Não vamos esquecer de orar pelo presidente. Não vamos esquecer de orar pelas autoridades deste país. Porque Neemias também, amado, encontrou corrupção naquela época. Neemias também encontrou muitas falcatruas. Neemias também encontrou muita oposição. Encontrou até alguém que recebeu para que ele fosse entrar no templo. Porque se ele entrasse no templo, ele morreria como uma armadilha. Pessoa que era do lado deles. Pessoas que se diziam profetas. Mas precisamos acordar, precisamos viver a nossa fé. Nós pregamos a fé, então vamos viver essa fé, amados. Se nós pregamos a fé, vamos viver a fé. A fé em Cristo Jesus. A fé que remove montanha. A fé que nos sustenta de pé. E para encerrar aqui, Neemias chega lá. E ele começa a restaurar aqueles muros. Ele começa a restaurar aquela cidade. Ele começa a dar mais uma vez para aquele povo a credibilidade em Deus, a confiança em Deus. Ele dá novamente para aquele povo a condição de ser verdadeiramente o povo de Deus, de estar diante de Deus. Neemias, a todo tempo, ele orou ao Senhor. A todo tempo, ele buscou ao Senhor. E que nós venhamos fazer isso também, amados. Que a nossa oração venha ser de arrependimento. Que a nossa oração venha ser realmente de buscar ao Senhor. Não vamos orar reclamando como o povo de Israel, murmurando, mas vamos nos colocar diante do Senhor como uma pessoa, como pessoas que necessitam de Deus. Que nessa situação nós precisamos buscar a Deus. Que nessa situação que nós estamos vivendo, que o nosso mundo, que o mundo, porque isso é mundial, está passando, está vivendo, nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos ser fortalecidos na graça do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite. E que você possa crer que quando você ora, Deus responde a sua oração. Se você nesta noite está se sentindo angustiado, se nesta noite você está se sentindo triste, porque você não sabe o que fazer com essa situação, talvez a sua casa, a sua despensa está ficando vazia, talvez você não tenha como entrar recursos, não tem nem como pagar um aluguel, não tem nem como colocar um alimento na mesa. Eu quero dizer para você nesta noite, amado, Deus, Ele é o Deus da providência. Deus é aquele Deus que quando você clama, Ele responde. Mas você precisa clamar
Mas você precisa colocar diante dele o seu clamor. Não se lamentando, não. Mas é colocar e dizer a verdade. Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, olha o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus também diz que você pode comunicar as suas necessidades com os santos. Então, irmão, ore, busque ao Senhor. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai estar em providência com essa situação. No momento certo, na hora dEle, na vontade dEle. Porque Ele é Deus. Amém? Que nós venhamos orar nesta hora. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro nesta hora agradecendo pela Tua palavra, Senhor. Agradecendo a Ti, Deus, porque o Senhor, Pai, ainda ouve as nossas orações. E que o Senhor, Pai, tem mandado, tem implorado para a Tua igreja, para que ela venha Te buscar, para que ela venha orar. O Senhor, meu Deus, o Senhor tem visto, ó Deus, o sofrimento do Teu povo. O Senhor tem visto, meu Deus, o sofrimento daqueles, Pai, que tem pedido, que tem orado, que tem sofrido, que tem se lamentado. O Senhor tem visto, Senhor. O Senhor tem visto, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com providência. Entra com providência, Senhor. Neste lar, Senhor. Nesta casa, Pai. Onde esta pessoa, Senhor, não sabe, Pai, o que vai comer amanhã. Onde essa pessoa, Pai, não sabe o que vai dar ao seu filho amanhã. Onde essa pessoa, Pai, talvez até que tenha sido afligido por essa enfermidade de alguma maneira, Senhor. Porque às vezes, Pai, não é só o vírus entrando nela, dando uma enfermidade, trazendo uma enfermidade para o seu corpo. Mas às vezes, Senhor, esse vírus também tem assolado através da fome, através do desemprego, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, olha, Senhor, para aqueles que estão te clamando, meu Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que a chuva vem para o justo e para o injusto. O sol vem para os justos e para o injusto. Nós sabemos disso, Pai, que no momento certo, na Tua hora, Senhor, isso vai cessar e a nossa vida vai voltar ao normal. Se o Senhor não arrebatar a Tua igreja, Senhor, aqui, até lá. Porque eu creio, Pai, que os dias, os minutos, os segundos, Senhor, do Teu relógio, Pai. Senhor amado, já estão avançados para vir buscar a Tua igreja, Senhor. Mas a Tua igreja precisa de um conserto. Se a Tua igreja precisa ainda de um pouco de ajuste, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajustar, Senhor, dentro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesta hora, repreendendo, Senhor, este mal, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Jesus. Amém.